Olá, pessoal! Bom, dando continuidade à nossa aula de língua portuguesa, nós vamos falar agora sobre ortografia das letras D e T. Por que a gente vai falar das letras D e T? Porque se vocês repararem, o som das duas são no mesmo local. Falem aí, ó. D, T. Não é parecido o lugar? O som também? Por isso que a gente vai falar sobre elas, porque é comum a gente confundir quando a gente está aprendendo a escrever. Então, abram na página 26 do livro 4 e acompanhem comigo. Quando não conseguimos ouvir direito uma pessoa, a primeira coisa que fazemos é olhar para a sua boca. Olha aqui, ó, leitura labial. E isso ajuda quando a gente tem dúvida de saber qual é a letra, né? Quando não ouviu direito a palavra. Então, essa é uma dica importante que vocês não podem esquecer. Experimente falar as palavras dado e tato. Falem aí. Dado e tato, sem emitir nenhum som. Ninguém saberá qual palavra você disse primeiro. Se vocês fizerem, ó. Porque é no mesmo lugar que a gente produz esse som. Então, sem o som, a gente fica com dificuldade, né? Como é que a gente vai saber se é o D ou se é o T? Porque é o mesmo lugar que a gente produz esse som. Tente fazer isso com seu colega ao lado. No caso, com a sua família, com quem estiver próximo de você. Brinca de falar sem emitir o som. Fala dado e tato sem emitir o som, para ver se ele descobre, se a pessoa vai descobrir qual palavra você está falando. Isso é uma dinâmica bem legal. Você observou? Se não ouvimos o som, somente o movimento dos lábios não nos dará a pista necessária para descobrir qual som da letra ou fonema estamos emitindo, pois a articulação é a mesma e, por isso, precisamos ter bastante atenção ao utilizá-las. Exercícios de aplicação. Para realizar os exercícios, você precisará analisar com atenção as imagens a seguir. Aí embaixo tem um tipo de texto muito comum para vocês, que é um convite de aniversário, ok? Então, observem aí. Aniversário de 7 anos do Pedro. Tema Halloween. Traje típico obrigatório. Você está convidado. Sábado 31/10, às 12 horas, salão da escola. Aí tem todas as informações para você chegar no horário da festa e para você ir vestido a caráter, porque é obrigatório o traje típico de Halloween, certo? Bom, na página 27 tem um outro tipo de convite. O Matheus está chegando. Chá de bebê. Dia 7/6, às 16 horas. Salão de festas do condomínio. Levar um pacote de fraldas. Para cada tipo de convite, para cada tipo de festa, tem uma informação. Mas tem informações que tem que ter em todos os convites. Com a data, né, do evento, da festa, enfim. E o horário, para que as pessoas possam saber direitinho que horas começa, se organizar, né, e chegar no horário. Então, não esquecer da data e chegar no dia da festa e esquecer, né, por algum motivo. Então, os convites são para fazer a gente lembrar mesmo, né, e chegar adequadamente, né, com essas informações. Então, imagina se fosse as duas no mesmo dia, né? Então, aí como é que você faz? Para uma, você tem que ir com traje típico de Halloween. Para outra, você tem que levar um pacote de fraldas. Imagina se confunde. Você chega no chá de bebê com um vestido de Halloween e entrega um pacote de fraldas lá no aniversário do Pedro.
Então, assim, os convites são para dar as informações para a gente chegar adequadamente, senão a gente confunde mesmo, né? Também. Então, assim, e quando tem o mesmo horário, mesmo dia, a gente organiza, vê quando dá para ir numa primeiro, e na outra no final. Aí a gente faz a nossa organização. Vocês já devem ter vivido isso em algum momento. Se não, pode ser que aconteça 2 festas no mesmo dia, até mais. Número 1. As imagens representam 2 convites. Qual é a diferença entre eles? Tem algumas diferenças, eu já falei de algumas aqui. Então, vocês têm que escrever o que vocês perceberam. Um é um convite de tananã e o outro é um convite de tananã. Não vou falar, senão eu dou todas as respostas. Então, vocês vão colocar as diferenças do convite 1 e do convite 2. Pode colocar quantas diferenças vocês encontrarem e acharem melhor, tá? Na página 28, 28, faça um X nas colunas verdadeiro ou falso, de acordo com as frases. Então, tem a coluna do verdadeiro e a coluna do falso, né, à direita. Então, vocês vão ler a frase afirmativa. Se tiver verdadeiro, vai fazer um X na coluna do verdadeiro. Se tiver falso, na coluna do falso. E onde não for, deixe em branco, certo? O chá de bebê será no salão de festas do condomínio. Se for verdadeiro, X no verdadeiro. Se for falso, X no falso. A festa do Pedro será sobre bruxas e fantasmas. Verdadeiro ou falso? O aniversário do Pedro será no dia 7/6. Verdadeiro ou falso? Para isso, precisa prestar atenção. Se precisar, volta lá no convite 1, no convite 2, para ver direitinho quais são as informações de cada convite, para não misturar. Né? Olha o que eu falei da confusão, não pode fazer confusão. O chá de bebê é para a chegada do Pedro. Verdadeiro ou falso? As 2 festas começam no mesmo horário. Verdadeiro ou falso? O Pedro está fazendo 7 anos. Verdadeiro ou falso? Se esqueceu, se não lembrar da informação, volta, dá uma olhadinha para poder preencher. Número 3. Copie na coluna certa as palavras que aparecem nos convites que contenham as famílias silábicas das letras D e T. Então, tem a coluna da letra D e tem a coluna da letra T. Palavras que contêm as letras. Então, vocês têm que copiar as palavras que aparecem lá no convite 1 e no convite 2. Então, o que começar com D, que contenham as famílias silábicas da letra D, você coloca na coluna D. O que começar com T, o que contenha a família silábica da coluna da letra T, coloca na letra T. Ok? Bom, número 4, página 29. Procure em jornais e revistas 2 palavras para cada uma das famílias silábicas das letras D e T e colhe-as no espaço a seguir. As sílabas podem estar em qualquer posição das palavras. Então, agora, as sílabas podem estar em qualquer posição, não precisa ser no começo. Então, pode ser no meio, pode ser no final, mas tem que ter D ou T, tá? Então, tem aqui no primeiro espacinho com dá, embaixo com dé ou D, de, dó, du. A mesma coisa com T. Tá, té, ti, tó, tu. Certo? Número 5. Ajude seu professor a escrever na lousa palavras com as famílias silábicas das letras D e T. Não estamos no colégio nesse momento, não vamos poder escrever na lousa. Mas aí vocês podem escrever todas as palavras que vocês colaram aqui no número 5. Primeiro vocês só recortaram e colaram, agora vocês vão escrever. Ó,
Aproveite as palavras que você colou no exercício anterior. Depois, no espaço a seguir, copie as palavras da lousa e estude-as para um ditado. Então, vocês não vão copiar da lousa, vocês podem escrever outras que não estejam coladas no número 4, tá bem? E depois a gente faz um ditado, tá legal? Um ditado da letra D e T. Estudem várias palavras para a gente poder fazer esse ditadinho. Por hoje é só. Páginas 22 a 25, se já fizeram, já estão liberados. Se ainda vão fazer, bons estudos. Qualquer coisa, consultem esse material, voltem, assistam novamente, leiam o livro. Em caso de dúvidas, a gente está lá na agenda, tá bom? Um beijo, pessoal. Até a próxima.